começar a gravar, aí vocês já podem, pronto, vocês já podem colocar o nome aí do lado no chat, tá bom? A gente vai começar hoje, primeiro perguntando o que é que vocês acharam da leitura dos textos. Vocês conseguiram ler, pelo menos o texto que estava destinado a cada um de vocês? Queria ouvir um pouco sobre essa leitura dos textos A, B, C e D. Quem pode falar um pouquinho sobre como foi a leitura e responder as questões que foram propostas? Vamos lá, gente. Alguém leu o texto? Vou começar a perguntar aqui pelos que estão aparecendo na minha tela. Lívia. Leu, Lívia, o texto? A Victória disse que está tentando falar. Pois liga o microfone, Victória. Não está. Ah, beleza. Raquel, leu. Luiz Pedro, Railon, Samara, Nara Ingrid. Ainda estou na tentativa aqui, professor. O Iago, Wesley, ninguém leu? Foi. Pronto, apareceu? Pronto, Victória, apareceu. Eu li, eu achei muito bom o texto, ele fala sobre uma implantação. Só me fala qual foi o que você leu, para a gente... Foi o texto B, da implementação daquela sistematização do currículo. Eu achei muito interessante, né, porque ele mostra tanto o professor, como ele via antigamente, né, a atividade dele, como a equipe gestora, como os alunos próprios já viam a questão da educação física, né, viam como uma atividade, não como um componente curricular, né, e que via que principalmente na questão das gestoras, né, você vê que elas falam que elas não levaram de jeito nenhum conhecimento da educação física para o resto da vida delas, né, e aí com a sistematização, o professor ele saiu, né, daquela questão de conforto, né, porque ele disse realmente que é muito fácil ele trabalhar só com esporte e tudo mais, como era normal em 2008, né, porque o artigo é de 2008, mas que com essa sistematização ele viu uma outra possibilidade, né, viu que os alunos conseguiam participar mais, viu que havia uma motivação maior e tudo mais, então foi muito importante ver isso, foi muito legal. E o que é que você pode, né, ou se você lembra, né, do que eles fizeram como proposta para a educação física entre os blocos lá que estão de conteúdos e da BNCC? Você conseguiu identificar semelhanças, diferenças entre o currículo que eles propuseram e o que a BNCC propõe? É possível perceber essas diferenças? Eu acho que como o currículo anterior ou o novo? Que ele tá o currículo deles, os currículos que eles trabalharam na pesquisa. Eu acho que você pode ver que eles estavam trabalhando mais uma questão social, fazendo essas questões da própria vivência deles, né, do que eles sabiam já, e do que eles podiam ir aprendendo e levando para a vida. Eu acho que foi isso que eu posso ver de mais próximo, né? Mas quanto às temáticas, que o currículo ele trabalhava com o movimento e a saúde, o movimento e os jogos, o movimento e o esporte, não era isso? Isso. Ele tinha algum... Essa forma de sistematizar, ela se assemelha ou ela se diferencia com a BNCC? Ao propor jogos e brincadeiras, o movimento e a saúde, o movimento e o esporte, o movimento e a ginástica. De certa forma, um pouco dos dois, né? A gente pode ver que a BNCC ela já traz várias outras questões, mas que já vai para esse caminho, entendeu? Tem uma diferenciação, mas também tem uma aproximação muito grande. Pronto. Ok. Quem mais leu o texto B, gente? Muito boa, Victória, a tua análise, né? Os aspectos principais que você levanta.
que você aponta também que foram trabalhados no texto. Muito bom. Vai, Nara. Bom, eu acho que falando sobre a questão que você perguntou agora para a Vitória, né, com relação à BNCC e a contextualização, a sistematização, né, que foi implementada, eu acho que tem algumas questões bem parecidas, tipo, quanto à questão do movimento, né, as manifestações lúdicas, esportivas, movimento à saúde, dentro dos conteúdos que ele destrincha dentro dessas questões, né? Isso. Tipo, como a ginástica, a dança, a brincadeira, os jogos, e ele traz muita questão dos jogos coletivos, né? Que dentro do texto, ele aponta que, apesar de ser trabalhado dentro da escola a questão dos jogos coletivos, né? Os alunos não tinham muito uma consciência a respeito daquilo. Outro ponto muito interessante que eu achei foi a questão da diferenciação, né, da prática com a teoria, porque na escola anteriormente eram muito trabalhadas as questões práticas, e quando eram trabalhadas as questões teóricas, era muito... como se fosse algo muito pontual, né? Até alguns alunos relatam que dentro das questões teóricas eram feitas atividades de xerox, algumas leituras com relação às regras dos jogos. Então, os alunos não tinham muitas vivências teóricas, era muito mais a prática pela prática, até mesmo o texto ele traz esse tópico. Certo. Então, eu achei extremamente interessante a sistematização trazida pelo Oliveira, né, que destrincha todas as questões, todas essas abordagens, tudo que o aluno pode fazer dentro da escola. Sim. Então, eu acho que é basicamente isso, assim, eu achei muito interessante. Lembrar, gente, que o texto que tanto a Nara quanto a Victória leram é um texto que trata de uma proposta de sistematização da educação física, que é exatamente a implementação de um currículo, né, de uma proposta de organização curricular para o ensino médio, né? E aí essa proposta, ela está baseada em 4 núcleos, ou seja, eles distribuíram os conteúdos que vão ser tratados ao longo de um ano em 4 grandes núcleos. O movimento em construção e estruturação, onde vai ser trabalhado nesse núcleo, né, as habilidades motoras básicas, habilidades locomotoras, não locomotoras, manipulativas, a questão da percepção corporal, né, da conscientização corporal. O núcleo 2 vai trabalhar com o movimento nas manifestações lúdicas e esportivas, que vai trabalhar basicamente os jogos e os esportes, né, tradicionais e os esportes mais, que eles vão chamar de alternativos, como a capoeira, escalada, caminhada, aí ele faz uma mistura, né, entre as práticas corporais de aventura com os esportes. O movimento em expressão e ritmo, que vai trabalhar aí as ginásticas e as danças, e o movimento e a saúde, trabalhar aí com os aspectos que envolvem a anatomia, fisiologia, primeiros socorros, né, as questões de desenvolvimento motor, composição corporal e aptidão física. E é interessante também nesse texto que eles fazem uma proposta de distribuição, ou seja, uma proposta de organização desses conteúdos ao longo do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, onde o conteúdo, o movimento e a saúde, ele tem uma carga horária maior, juntamente com as manifestações lúdicas e esportivas, ou seja, são os 2 grandes núcleos de conteúdos que são propostos. Então, só complementando aí o que as meninas já trouxeram, né, e trouxeram, assim, muito bem, aspectos bem interessantes, e aí também, depois, quem não leu e puder ler, eles apresentam o relato, né, de uma aula, para a gente entender como é que esse currículo ele vai ser implementado a partir de algumas aulas. Tá? Então, essa é a ideia principal desse texto, né, desse artigo, que apresenta aí uma pesquisa que teve, né, o intuito assim, de sistematizar os conteúdos da área e propor para ser trabalhado junto com os alunos a partir de uma perspectiva e de um currículo crítico, né? Eles elaboram também, eles falam sobre essa perspectiva de currículo que é apresentada, bom? A Victória está dizendo que, deixa eu abrir aqui o chat, deixa eu ver.
Victoria colocou assim, essa parte aí foi a que eu vi mais próximo dos PCNs, e isso também é mais próximo do PCN do que na BNCC, com certeza, principalmente pelo período, né, o texto ele é de 2008, e a BNCC, ela é bem recente. E aí você está correta, né, Nara? Você diz assim, que é interessante porque eles não se limitam ao ensino médio. Ok, exatamente. Perfeito. Tem mais alguém que leu o texto B que quer falar um pouquinho? Não? Ninguém? Professora, eu posso falar? Pode. Você leu o texto B também, Yunis? Eu li todos os textos que tinham para ler. Olha, que coisa boa, maravilha. Que bom, parabéns. É porque tinha que responder aquele questionário do fórum, inclusive eram 6 perguntas, né? Sim. E a resposta que mais me intrigou ali daquele fórum foi justamente a última pergunta, que é sobre o que é que o professor tem que fazer, né? Para poder implementar o currículo no seu plano de aula. E eu achei uma resposta muito subjetiva, porque, assim, se o professor não tiver boa vontade, nem tiver tendencioso a implementar, tanto um currículo como os parâmetros que a gente estudou, que tem na BNCC, como também nos PCNs, né, o negócio não vai para frente. Como também, uma vez ele tendo boa vontade, se a própria escola não dá amparo, não dá um suporte para ele, também fica tudo em vão em relação a isso. Eu queria até saber como é que fica essa questão, se realmente tem que ter respaldo escolar, tem que ter uma boa vontade do professor para que isso realmente, de fato, aconteça. Assim, aquela última questão, ela vai perguntar exatamente, assim, na visão de vocês, ela é uma questão subjetiva mesmo, porque ela tem a ver com o que cada um de vocês vai levar também daqui, né, dessa discussão sobre o currículo, ou seja, o que é que o professor, ele precisa saber, não só para elaborar, mas para implementar esse currículo, né? E para isso, Yunis, vai muito mais do que, não lembro bem a palavra que você usou, do que a vontade do professor, acho que foi isso que você falou, não foi bem a vontade, foi... Mais ou menos isso. Foi mais ou menos, não depende só dessa vontade do professor. A gente está tratando aqui de uma disciplina que hoje tem o status de um componente curricular, que é a educação física. Ela não é mais uma atividade escolar, ela não é mais uma atividade extracurricular, ela é uma disciplina, assim como português, matemática, história, geografia, né, física, química, e, consequentemente, ela na escola hoje, ela tem um status de componente curricular. Para isso, o professor, ele deve, juntamente com a equipe pedagógica da escola, implementar esse currículo. Então, não é uma escolha do professor, né? Ele realmente tem que implementar. Quando eu pergunto sobre o que é que o professor precisa saber, tem a ver exatamente com esses conhecimentos todos que foram, de certo modo, tratados nesses últimos 4 textos. Ele precisa compreender sobre as escolhas com relação aos conteúdos, ele precisa conhecer da legislação que vai exatamente tratar o que deve ser trabalhado na aula de educação física, ou seja, os conteúdos, quais os objetivos, qual a concepção de educação física que está presente, né, nos principais documentos da área, quais são os elementos didáticos que ele vai ter que utilizar na aula dele, ou seja, esse exemplo de aula que a gente tem aí no texto B, que tanto a Vitória e a Nara comentaram, ele vai tratar aí de um tipo de aula que tem a participação do aluno, que tenta reconhecer a realidade na qual essa escola está inserida. Então, são esses elementos que o professor precisa conhecer para implementar esse currículo. Então, é muito mais do que uma boa vontade do professor, ou não é só uma opção ou uma boa vontade. O professor de educação física precisa ter conhecimento, não só dos documentos legais,
de como se elabora um currículo, ele precisa conhecer sobre os conteúdos que vai ensinar, sobre a metodologia, sobre o tipo de currículo que ele está propenso a implementar, se ele vai trazer mais uma perspectiva de um currículo tradicional, de um currículo crítico ou de um currículo pós-crítico. E aí, claro, a escola, como você colocou, ela precisa também colaborar para que esse professor possa implementar esse currículo, né? E a gente sabe que falta, sim, legitimidade da educação física dentro da escola. A gente convive com essa falta de legitimidade da nossa área e de muitas vezes nós termos que trabalhar muito mais para provar, né, a importância, a relevância dos conteúdos que são trabalhados pela educação física. Então, eu diria que é muito mais do que conhecer a própria educação física, né? Nós temos que realmente, em alguns momentos, até comprovar para a própria instituição escolar, para os alunos, para os pais dos alunos, né, e para o próprio entorno da escola, qual é o nosso papel, né? Qual é o nosso papel diante da função que a escola desenvolve hoje, que é basicamente trabalhar com a formação intelectual dos alunos. E como é que nós colaboramos com essa formação? Né? A partir do trabalho com os elementos, tanto das práticas corporais, tematizando esses elementos, juntamente com os alunos, para que eles possam se apropriar, para que eles possam vivenciar, conhecer, e fora da escola, eles possam utilizar isso, tanto no âmbito do lazer, da saúde, né, dos aspectos que envolvem o próprio desenvolvimento corporal na sua dimensão com a saúde. Então, todos esses aspectos, eles precisam ser conhecidos pelo professor. Aliás, eu diria que é muito mais do que conhecer, né? Não tem como você sair da formação inicial sem saber claramente o que é que a educação física ensina na escola, com quais objetivos, quais conteúdos, que abordagem eu vou utilizar para desenvolver as minhas aulas, como eu organizo essa aula a partir de uma perspectiva de currículo, né, que eu vou apresentar aí para essa escola. Então, todas essas opções, elas precisam ser feitas também a partir de uma perspectiva, eu diria, crítica. Não dá mais para a gente retroceder em relação a um ensino tradicional, tá? Não sei se respondi aí, em parte, também o que você trouxe, né, de questionamento. Mas eu entendi muito bem o seu questionamento, né? Respondeu sim, professor. Tá bom. Quem mais, gente? Dos textos, Iones, qual foi o que te chamou mais atenção? Esse texto que as meninas comentaram aí é bem interessante também. Sim, que é o texto que trata de uma sistematização, né? Isso, é o B, né, no caso? É o texto B. Quem mais, gente? Quem leu o texto A? Alguém leu Professor, o texto A? eu li o texto A. Quem fala? O Bruno. Pronto, Bruno. Vamos lá, Bruno. O que é que você pode me falar do texto A? Bem, professor, ele faz um parâmetro geral, né, acerca da educação física ao longo do tempo. Isso. E como ela foi inserida assim, como ela é vista na escola, né? Aí eu fui respondendo as perguntas e eu fiz alguns pontos. Sim, vai lá. Vou responder essa primeira pergunta aqui que me chamou bastante a atenção, sabe? Certo. Quais as principais ideias apresentadas pelo texto que colaboram para a reflexão sobre o currículo? Uhum. Eles abordam no texto que a educação física na escola, eles apontam que a educação física na escola ela, tem um lugar de incômodo na escola. Como assim esse incômodo? Uhum. De sempre ser colocado como uma atividade complementar, mas não ser vista como uma disciplina daquela grade curricular. Inserida na escola como o português, como a matemática. Ele até aborda a questão das ciências, da matemática, que tem algo bem definido na escola, já não a educação física. E isso abriu espaço para que os movimentos tradicionais fossem embargados aqui no Brasil, como o movimento higienista, o movimento esportivista, o desenvolvimentista. Por quê? Porque eles abordavam, pegavam algo da sociedade que estava ali muito em foco naquele momento. Por exemplo, o movimento ginástico, quando chegou aqui no Brasil, foi um boom. E aí eles pegaram,
para inserir na sociedade ainda mais, eles utilizaram a educação física. Eu quero uma sociedade higiênica, então eu vou pegar a disciplina de educação física e vou inserir essas questões higienistas. E ele faz um parâmetro de como a escola deveria abordar essas questões e que é muito, ainda um modelo tradicional muito abordado. Como, por exemplo, ele aborda até na questão das finalidades da educação física. Sim. O ensino fundamental do primeiro ao terceiro ano, as crianças se atêm mais às práticas corporais. O pular, o correr, o saltar, diversas práticas corporais. Então, a gente deveria se ater mais a essas práticas corporais nesses anos, como ele perpassa também pelos terceiros e quintos anos, que deve ser aprofundada essas questões das práticas corporais, introduzindo danças, os movimentos de ginástica, os movimentos básicos de ginástica, mas sempre tornando esse aluno crítico acerca daqueles movimentos. Por que a gente deve praticar esse movimento? O que esse movimento faz benefícios? Esse movimento está correto? Esse movimento está incorreto? Trazer um pouco da cultura desses movimentos, como foi que surgiu o movimento ginástico, e introduzir a crítica a esses alunos. A ginástica hoje é o quê? Entende? E aí, no 8º e 9º ano, ele pega tudo, né, todo esse aparato, e introduz ainda as regras. Introduzindo as regras de sociedade, de como deve ser abordado os esportes, mas não numa característica tecnicista, numa característica crítica. Por exemplo, o juiz do futebol, ele deve ser sempre excretado, ele deve ser sempre tratado como ruim, ele está ali para fazer as regras, ele está ali para regulamentar. E a problemática do ensino médio que eles trouxeram foi bem interessante, que é o que acontece, que é como os adolescentes estão sendo inseridos no ensino médio, eles estão quase se deparando com a vida adulta. Então, a vida adulta, eles têm a questão do trabalho, que já vai pensando, o vestibular, e sempre a questão da educação física vai deixando de lado. A educação física, para eles, tem duas vertentes, que é a vertente que não precisa ser praticado e que é a vertente de vou fazer por fazer. Basicamente, assim, trazendo para o linguajar, né? E aqui os professores de educação física têm que trazer essa questão da abordagem como a educação física como esporte, como lazer, mas como uma abordagem crítica. Sempre essa palavra crítica aparece muito no texto. Que deve esmiuçar os alunos a entender que não é só o futebol, não é só o vôlei, mas sim uma prática corporal de movimento. Uma prática que vai introduzir uma cultura, que tem toda a cultura corporal de movimento e que vai auxiliar nessa desmistificação para uma melhor educação física, né, futura. Basicamente é isso. E aí, então, dá para a gente dizer que, a partir desse texto, ele está mais próximo de um currículo crítico? Sim. A leitura do texto? Sim, a leitura de um currículo crítico, mas, assim, as intervenções de um currículo pós-crítico, porque ele pede que a criança seja ativa, ele até, nas finalidades, ele até aponta que tem que ter a relação aluno-professor e professor-aluno para a construção do conhecimento. Certo, perfeito. Muito bom, Bruno, muito bom. Quem mais, gente, leu esse texto? Eu gosto muito dele. Ele realmente, apesar de ser um texto antigo, ele não é um texto tão recente, né? Ele é um texto de, se eu não me engano, de 2002, mas ele faz, assim, de uma forma resumida, ele apresenta realmente aí perspectivas bem atuais para a educação física, né? Ele traz uma perspectiva histórica muito breve, mas bem densa, né? Apresenta uma perspectiva histórica, inclusive tratando dos objetivos que a educação física pode ter, né, nos diferentes níveis de ensino, que é quando ele apresenta as finalidades da educação física, e aí o Bruno apresentou muito bem, inclusive fazendo algumas críticas a essa vertente mais tradicional. Em seguida, ele vai apresentar, inclusive, estratégias e metodologias de como a gente pensar essa implementação, que o Bruno também colocou, né? Faltou, acho que só falar um pouco das questões das mídias, que o texto também ele aborda, né? Ele traz um pouquinho essa questão das mídias, videogame, isso. Que é muito vendida a educação física hoje. Perfeito. Midiaticamente, né?
Isso. Aí ele trata também dos princípios metodológicos que a gente vai hoje pensar, dos princípios que são utilizados para elaborar um currículo, né? Ou seja, o princípio da inclusão, de incluir todos os alunos na aula, da diversidade, que é isso que ele falou, de incluir o maior número de conteúdos também possível, e do princípio da complexidade, que é ir aumentando o grau de complexidade para que o aluno não vá se evadindo da aula por conta de conteúdos repetitivos, e adequar, né, a aula ao aluno. Então, esses são os princípios. E, ao final, eu acho que ele faz também de forma muito resumida, mas apresenta muito bem, a questão da avaliação, que a gente vai tratar na próxima aula, né? Então, mas ele já apresenta aqui e aponta, inclusive, aspectos que podem ser considerados na avaliação nos diferentes níveis de ensino. Então, esse é um texto também que eu sugiro para que vocês leiam, né, posteriormente, e que também possam aí utilizar, né, dos conhecimentos desse texto para pensar aí, né, a implementação de aulas, né, fazendo aí essa relação entre uma aula mais tradicional, uma aula crítica e uma aula pós-crítica, como o Bruno aí apresentou também, tá bom? Então, esse texto também é bem interessante. Então, já falou do texto A, do texto B. Mais alguém quer falar do texto A? Tem mais alguém que leu o texto A e que quer complementar? E quanto ao texto C? Alguém leu o texto C, que fala sobre a pedagogização dos conteúdos da educação física? Ele vai falar da relação entre a tradição e a renovação, inclusive apresentando também uma proposta de sistematização que foi a partir do currículo de São Paulo. Alguém quer falar do texto C? Ninguém, gente? O que a gente pode informar sobre essa tradição e a renovação no que se refere aos conteúdos da educação física? O que o autor trata nesse texto sobre a tradição, né, dos jogos, dos esportes, das lutas, das ginásticas, e sobre a questão da inovação, ou da renovação da educação física, mediante aí novos sentidos, novos valores e práticas que vão surgir aí dessa dinâmica sociocultural, com o avanço das tecnologias, que já foi também abordada nesse texto A, que vão fazer esse avanço, né, hoje, por exemplo, o uso das tecnologias, né, esse ensino remoto, de certo modo, ele permitiu que nós tivéssemos também maior contato, né, com os sites que a gente pode fazer pesquisa, pode estar aí estudando, vendo alguns vídeos. Então, isso aí seria, né, de acordo com esse texto, de certo modo, uma renovação dos conteúdos, no caso da educação física, ou seja, implementar também novas possibilidades didáticas para que esses conteúdos possam ser vistos e estudados e vivenciados, principalmente vivenciados pelos alunos. Alguém leu o texto C? Ninguém leu o texto C? Pronto. Eu não li o texto C, o meu texto é o B. Mas eu queria só fazer um comentário. A minha internet caiu e logo no início eu me perdi um pouco. Mas o Bruno acabou de falar do texto A e eu não li o texto A, né? Porque o meu texto era o B. E Sim. Eu achei interessante que o autor do texto que eu li, ele colidiu com muitas ideias que o texto do Bruno falou, no sentido dessa ideia, dessa proposta de um currículo crítico, mas que anda de mãos dadas com pós-crítico. Eu achei interessante que... eu não sei se o texto A médio sobre o ensino médio, né? Como o texto B, ele se refere ao ensino médio. Ele fala do ensino médio. O texto B, ele fala do ensino médio. O texto A, na verdade, ele não fala do ensino médio exclusivamente. Ele apresenta uma proposta de finalidades para a educação física nos diferentes níveis de ensino. Ensino fundamental, séries iniciais e finais, e ensino médio.
Sim, sim, certo. Eu achei interessante que o autor propõe, do texto B, né, que eu me refiro, Sim. que ele propõe essa sistematização, né, que é uma educação física diferenciada, porque ele relata num questionário que ele elabora que, de início, os alunos achavam as aulas monótonas, não se interessavam, como o Bruno também falou, ou foi você que falou, não lembro, e acabava favorecendo a evasão dos estudantes, né? Sim. Não se interessavam porque não gostavam de atividade física, exercício físico. E ele propõe, na organização curricular que ele propõe, ele bota ele dá uma repaginada, né? Ele oferece habilidades motoras, ele já entra fora os esportes também. Ele inclui esportes alternativos, que ele coloca lá capoeira, escalada, caminhada, ginástica, brinquedos cantados, cantigas de roda, higiene, primeiros socorros. E o que eu achei bem interessante no tópico de movimento e saúde, por causa do Enem, né? Eu vejo assim, eu ia fazer o estágio antes da pandemia, quando a pandemia iniciou, no Adalto Bezerra, ensino médio. Se eu não me engano, é Adalto Bezerra. E conversando com o coordenador, eu achei bem interessante que a proposta dele, ele colocava aulas de educação física no ensino médio. Aquilo, para mim, que terminei o ensino em 2009, foi totalmente encantador, porque eu não tive, né? Minha aula no ensino médio era o tradicional esporte e com um destaque bem grande no aluno que tem destaque, né? Os alunos que não tinham destaque já eram que praticamente se colocava para fora, porque não, não tinha tempo para ele, oportunidade, né? E eu acho interessante, porque essa abordagem da educação física que concilia o que o aluno tem ao redor dele, vivencia, acaba fazendo com que ele tenha maior interesse nas aulas de educação física, como ele mesmo propõe. O autor, ao final, ele diz que os alunos passaram a se interessar porque agora os conteúdos uma aluna chegou a falar que agora ela entendia qual era a importância da atividade física, agora ela estava interessada porque ela tinha esse conhecimento e isso daí meio que proporciona uma reflexão, né, do aluno. Ele propõe esse ensino, essa educação física que o aluno faz a reflexão sobre para que serve aquilo que está sendo colocado. Não é só o esporte, não é só o futebol. Tem um lance da cultura, e isso é apresentado de uma forma totalmente diferenciada. Eu achei que isso tudo bateu com o que o Bruno falou sobre o texto A, e eu nem li o texto A. Mas é isso mesmo. Os textos, eles dialogam sobre a mesma temática, né? E um vai complementando o outro, né? Mas eu gostei muito da leitura que você apresentou, também do texto B. Eu vi que vocês gostaram bastante do texto B, isso é muito positivo, porque ele traz realmente uma proposta, né, para a educação física, e mostra um pouco de como a educação física ela pode estar sendo utilizada dentro da escola e sendo modificada e renovada com relação aos seus conteúdos, né? Sair daquele padrão e de repetição de apenas ensinar voleibol, 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 ou futebol, 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 e aponta aí alguns caminhos para que a gente possa implementar outros conteúdos. Tá? Mais alguém quer falar de algum dos textos? Alguém leu o texto C? Ninguém? O texto D? O texto D era o mais complexo, porque ele é um texto bem atual, ele apresenta aí Pronto, pode sim. Professora, é assim, vendo essa questão aí, sabe, e fazendo, lendo o texto lá de avaliação, que eu disse no começo da aula, né, é um dos pontos, sabe, que as autoras do texto, que nós vamos ver na outra aula, né, mas é um dos pontos que as duas autoras trabalham, né, de como nós podemos fazer
aliás, de tornarmos a educação física um tema da educação física, né, para uma produção de conhecimento científico e também a colaboração, né, do que a gente aprende para possíveis professores, né, e é bastante interessante essa questão aí do ponto que foram falado tanto pela senhora como os alunos, sabe, que é uma das coisas que as autoras do artigo que eu vi de avaliação vem falar, né, que é uma das propostas de desafios que ela propõe, sabe? Ok. Sobre os textos, tem mais alguém, gente? Texto C ou o texto D? Professor? Pronto, Wesley. Então, eu fiquei com o texto D, só que eu achei muito complexo. E eu não ia nem falar sobre o texto D, porque eu achei muito complexo, eu ia me embananar todo. Mas a professora começou falando que ele já era complexo, então... Não é que ele é complexo, ele é atual, e ele apresenta uma relação entre 3 currículos, né, de 3 países da América do Sul, né, que é o Chile, e a Colômbia e o Brasil. O Brasil, praticamente, eu já tinha apresentado na aula, onde ele vai falar de toda a questão da legislação, desde a LDB até a base nacional, e ele vai apresentar um comparativo com os outros países, apresentando aí que, basicamente, a documentação que esses países também utilizam, basicamente é a mesma. O que vai mudar é a forma de organização desse currículo para cada um desses países e o que cada um desses currículos aborda. Por exemplo, o currículo da Colômbia, ele é um currículo muito centrado nas questões voltadas para a saúde, né? Para a saúde e para o esporte, ou como eles chamam lá, o deporte, né? Deporte. Então, quando eu falo nessa questão de ser mais complexo, é no sentido de trazer uma temática mais abrangente, onde a gente está ampliando aí para além do Brasil, conhecer como é que se organiza esse currículo, né? Tanto na Colômbia quanto também no Chile, né? Que também no Chile tem uma perspectiva voltada para a saúde. Basicamente, são 2 temas que estão muito presentes nos currículos, né? Essa relação da educação física com a saúde. E uma saúde que está livre de doenças, né? E a gente, ainda bem que no Brasil, a gente já vem avançando com essa discussão sobre a relação da educação física com a saúde. Que a educação física na escola, ela não é só esporte e não é só saúde. Ela é também o trabalho com esses 2 grandes conteúdos, né? Eu acho que o Yunis colocou aqui, as tabelas comparativas entre os 3 países eram praticamente iguais, com algumas pequenas diferenças, né, Yunis? Quando ele aborda exatamente aí esses conteúdos, né? No Brasil, a gente vê que os conteúdos hoje estão propostos pela Base Nacional em 6 unidades temáticas. Já no Chile, ele vai falar tanto da vida ativa e saúde, e das questões dos jogos, né? E de jogos para a saúde e das habilidades motoras e das atitudes. Então, tem pequenas diferenças, mas as tabelas são bem próximas mesmo, tá? E uma parte que é muito interessante é porque o começo desse texto, ele é um pouco crítico, né? Inclusive, ele traz algumas críticas à própria BNCC. Não concordo com todas, né? Eu vejo que a gente tem que aproveitar hoje o que a BNCC vai trazer de positivo para a educação física. É claro que essas questões mercadológicas, que é a constituição de documentos, ou a própria questão do livro didático, né? Tudo isso a gente sabe que tem o viés aí do mercado, tem a ver com as empresas que querem ganhar cada vez mais dinheiro, mas eu diria que se a gente souber usar positivamente também essas contribuições da BNCC, que ela aponta para a educação física, nós vamos ter alguns ganhos, né? E aí eu acho que uma questão interessante que eles apresentam
ao final, são também essas contribuições para a gente pensar a organização do currículo, que é o que eu quero tratar com vocês, né, nessa aula de hoje. Eu vou apresentar aqui, deixa eu colocar minha tela inteira, que é melhor. É melhor para vocês aqui, que é essa. São aqui. Já estão conseguindo visualizar? Sim, professor, está dando para ver. Tá, deixa eu só voltar aqui para o comecinho. Primeiro eu vou colocar aqui os princípios, tá aqui. Vou apresentar na tela grande. Eita, tá. Vou voltar aqui. Professora? Oi. Só enquanto a professora está botando aí, pode falar. Sobre o Zé Bruno falou bastante, né? Falou bem do texto lá. Sim. Aí só destacar essa questão que a professora está falando aí da mercantilização, né, do consumismo, sim, que teve no texto A, falou sobre essa questão, sobre que a educação física, né, tem toda essa questão do esporte, aí algumas pessoas levam como esporte espetáculo, que é sempre o futebol, né, que a gente até vê que na maioria das disciplinas os alunos amam quando vai ao futebol, os esportes mais conhecidos, né, digamos assim, e me remeteu também à disciplina anterior que eu fiz de mídias e educação física. Isso, que a gente fez e falou muito sobre essa questão, né, do esporte espetáculo, a gente como telespectador, ao invés de estar praticando, né, os adolescentes hoje em dia, como todas as crianças e tudo, é mais fácil a gente ver consumindo, né, essa questão, assistindo o futebol, falando sobre futebol porque assiste do que porque pratica, né, algum esporte ou algo do tipo. E também nas academias também, as pessoas sempre ficam vendo essa questão no Instagram, nas mídias, sobre corpo, né, observando, se baseando naquilo ali, ao invés de buscar mesmo a questão da saúde, né, que deveria ser o principal objetivo no esporte, na prática esportiva, da educação física, que deve ser esse viés buscar, além do esporte, né, todo uma construção do indivíduo. Sim. Muito bom. Você ficou com o texto A, Anderson, sim, foi? Sim, foi o texto A. Beleza. Tá bom. Então, gente, focando um pouco, né, o texto 4, no final do texto, do texto 4 não, o texto D, ele vai apresentar exatamente alguns princípios, né, para a gente pensar. Assim, vocês têm que observar dos textos os aspectos que são relevantes e que são mais importantes, né, às vezes, da leitura. A gente sabe que tem algumas partes mais complexas, realmente, de uma compreensão um pouco mais difícil, pela própria forma com que o autor estrutura o texto, mas tem alguns aspectos que a gente pode pegar e que são mais aplicáveis, né, no nosso dia a dia. E aí, pensando nesse último texto, ele vai tratar exatamente desses princípios para a elaboração do currículo, ou seja, o que, e responde um pouco também da questão que o Yunis colocou, né, do que o professor precisa saber para elaborar o currículo. Um dos aspectos que o professor precisa saber é exatamente quais são os princípios que ele tem que seguir para elaborar esse currículo. E aí, por isso que a gente vai tratar um pouco desse tema. O primeiro deles é compreender que hoje a disciplina Educação Física é uma disciplina pedagógica, que ela tem um papel pedagógico, que tem um papel curricular e que ela, portanto, é geradora de identidades, ou seja, ela está formando pessoas e formando alunos dentro da escola. Então, esses aspectos nós precisamos e temos que saber. A educação física não é só uma atividade, ela não é só esporte, ela não é só saúde, ela tem um papel pedagógico que visa ensinar e ampliar os conceitos que os alunos trazem de dentro para fora da escola e ampliar esses conhecimentos e esses conceitos para que eles possam levar para fora da escola
novos conhecimentos. Ou seja, eles têm que fazer exatamente esse desequilíbrio, né, entre o que eles sabem e o que eles vão aprender de novo. E que, tendo, portanto, um papel curricular, ela precisa ser sistematizada, organizada, para que o aluno ele tenha um sentido de progressão dentro da escola, tá? E aí a gente tem, então, duas concepções para a gente ampliar, né, os nossos conceitos de currículo. Desvelar os conteúdos e conhecimentos que deverão ser aprendidos, superado pelos estudantes no processo de escolarização, ou seja, esse é o principal papel curricular, ou seja, desvelar os conteúdos e conhecimentos que devem ser aprendidos e superado pelos estudantes durante o período escolar. Tem ainda o objetivo de pensar em que ordem e nível de aprofundamento estes conteúdos, conhecimentos, precisam ser sistematizados e organizados. Ou seja, é papel do professor. Eu tenho que saber quais são os conteúdos e em que ordem e como é que vai ser a progressão desse conteúdo para ensinar. E aí tem uma citação do Young, né, que pensa na questão de um currículo integral. Ele diz que um currículo que incorpora o conhecimento poderoso é um currículo que se concentra no conhecimento ao qual os jovens e as crianças, né, e os adolescentes não têm acesso em casa. Ou seja, quais são esses conhecimentos que eu preciso sistematizar com o meu aluno, que ele sozinho em casa não vai ter, mas que esses conteúdos, esses conhecimentos vão ajudá-lo com relação à vida dele, com o desenvolvimento pessoal, físico, cognitivo, motor desse aluno fora da escola. Então, pensar o nosso papel a partir disso. E aí a gente tem alguns princípios curriculares a partir da perspectiva de alguns autores. Dentre eles, a gente tem aí que é um currículo crítico, que é o currículo crítico superador, que tem uma visão aí de currículo como o percurso do homem no seu processo de apreensão do conhecimento científico. É isso que a abordagem, né, ou a teoria crítico-superadora vai tratar de currículo e vai defender uma concepção de currículo amplo, de currículo pautado na sua função social, que é pensar a realidade por meio do conhecimento científico, confrontando aí com o saber prévio do aluno. Vocês já falaram, inclusive, sobre isso no início da aula, quando falaram do texto B, né? O texto B, ele explora bastante essa concepção. E aí eles vão falar de alguns princípios curriculares, como contemporaneidade, garantir aos alunos o conhecimento do que mais moderno existe no contexto atual com relação às práticas corporais, a relevância desse conteúdo para o aluno, compreender o sentido e o significado do mesmo para a reflexão pedagógica escolar, ou seja, por que é importante ensinar esporte? Qual é a relevância de se ensinar esporte? Quais são os valores que estão embutidos no ensino do esporte? Serve para a saúde? Serve para a autonomia do aluno? Serve para a socialização? Serve para o desenvolvimento motor? Que aspectos do esporte, da saúde, do jogo, da ginástica, estão aí colocando, né, a importância e o sentido e o significado disso para a vida do aluno. A adequação desse conteúdo às possibilidades sociocognoscitivas do aluno, ou seja, sociais, cognitivas, afetivas do aluno, ou seja, adequar o conteúdo à capacidade cognitiva e à prática social onde esse aluno está inserido, né? Simultaneidade dos conteúdos enquanto dados da realidade, ou seja, os conteúdos devem ser apresentados aos alunos, explicitando a relação que eles têm entre si. Qual a relação do esporte com a saúde, do esporte com as questões de gênero, do esporte com as questões ambientais, ou seja, esse conteúdo, esporte, ele não está isolado do que acontece no mundo. Eu tenho que tratar o esporte, eu tenho que falar das relações de gênero hoje dentro do esporte, por exemplo, das pessoas trans que muitas vezes hoje, né,
existe todo um conflito, um confronto com relação à inserção das pessoas trans no esporte. As questões de material, né, as questões ambientais, por exemplo, os esportes, até que ponto os esportes de natureza ou os esportes nos meios urbanos, né, agridem ou não essas questões ambientais, né? Então, tratar desse tema, né, da relação do esporte, da relação da ginástica, dos jogos, né, das brincadeiras, com esses demais temas, com o aspecto da ludicidade. Então, esses conteúdos, eles precisam ser tratados de forma simultânea e atendendo também a realidade social no qual esses alunos estão inseridos. Um outro é a espiralidade da incorporação das referências do pensamento, que nada mais é, o nome grande, mas nada mais é do que compreender as diferentes formas de organizar as referências do pensamento e como o aluno vai vivenciar o chutar, o receber, o arremessar. Já lá no 5º ano, ele vai aprender, além desses, do receber, do arremessar, ele vai aprender a se deslocar dentro da quadra para poder receber um saque de voleibol, fazer um passe de bandeja. Então, provisoriedade, entender que os conteúdos, eles vão se modificar. Ixi, acho que eu caí. Travou aqui para a gente, professora. Foi, eu percebi aqui no meu... Estão me ouvindo? Sim, mas está cortado. De vez em quando dá uma cortada. Eu acho que é a minha internet que está oscilando. Deixa eu tentar sair de um e ficar só em um aqui. Voltou? Voltou. Pronto. E aí, gente, aqui já é outro autor, eu esqueci de colocar aqui no slide, ó. Esse aqui são os princípios éticos políticos do currículo cultural, do Marcos Garcia Neira. Tá, então, ele reconhece aí, Paulo, quando falhar, tu me avisa, tá bom? Tá ok agora? Não, tá ok. Eu aviso sim, a senhora, pode continuar. Então, aqui, gente, compreender o reconhecimento da cultura corporal da comunidade, que eu acho que quase todos os princípios vão abordar esse aspecto. Ou seja, qualquer implementação de currículo, ele precisa levar em conta o contexto local onde essa escola está inserida. Ou seja, eu preciso fazer esse reconhecimento da cultura corporal dessa comunidade. Ou seja, que espaços essa comunidade tem para vivenciar suas práticas corporais, qual é o espaço que a escola tem, qual é a estrutura, quais são os materiais, que tipos de práticas são mais vivenciados por esses alunos. Um outro princípio é a justiça curricular. O que é isso? É um tema que hoje vem sendo bastante discutido, que é trazer para a escola temas que muitas vezes são esquecidos e são relegados a segundo plano, como, por exemplo, os jogos africanos, né, a capoeira, o samba, o hip hop, que são temas que muitas vezes são discriminados e não entram dentro da escola. Temas que muitas vezes trabalham aí com as questões de gênero, de raça e de etnia, que é muito peculiar do currículo cultural. Um outro é a descolonização do currículo, que é deixar de tematizar somente aqueles temas, por exemplo, de uma cultura europeia, né? Trabalhar o basquete a partir da perspectiva da Europa, trabalhar o vôlei. Então, encontrar temas e conteúdos que sejam parte daquela comunidade, que façam parte da comunidade.
Pode falar, Paulo. Professora, a imagem da senhora não está aparecendo aqui, está só o áudio. Não, então não tem problema não. Mas está aparecendo bem o áudio? Tá. Pronto, acho que é porque a minha internet está ruim, está oscilando. Eu não sei, deixa eu tentar ver se eu consigo mudar aqui o cabo. Professor, eu acho que já é um pouco da internet do Paulo, porque, além de mim, a Vitória também acabou falando aqui que está aparecendo a imagem dos slides. Eu tô vendo também. Perfeito. Não, eu falo a imagem dela, entendeu? Não, mas é importante aparecer a imagem dos slides, Paulo. Não tem problema, não. Então para mim aqui tá de boa, só não tá aparecendo, cortando a imagem da senhora, certo? Tá, tranquilo. Um outro, gente, que esses autores falam, um é a descolonização, que a gente já falou, é incluir práticas, né, que façam parte também da realidade, e o outro é o daltonismo cultural, que é um outro princípio. Lembrar que esses princípios aqui são os princípios de um currículo pós-crítico, tá? Então, quando ele fala de daltonismo cultural, é sair dessa visão que o professor tem de que a aula de educação física, todos os alunos têm que fazer tudo do mesmo jeito, do mesmo ritmo e no mesmo tempo. Esse daltonismo, ele vai exatamente falar que cada aluno na escola, ele pode, um aluno pode vivenciar, o outro pode gostar mais de participar da aula, assistindo o que está sendo jogado, intervindo, apitando aquela aula naquele dia. Então, esse daltonismo cultural que o currículo pós-crítico traz, ele vai dizer que cada um de nós tem uma forma de participar, de intervir e de socializar, né, com relação às práticas corporais. Que existem aqueles alunos que não gostam e que não estão diretamente mais próximos somente do fazer, mas que ele vai aí analisar, perceber, comparar o conteúdo e participar da aula, que não somente fazendo. Tá? E o outro, que tem muito a ver com o primeiro, é a ancoragem social dos conteúdos, ou seja, partir dos conhecimentos prévios dos alunos, partir dos conhecimentos que já são, de certo modo, que fazem parte da realidade daquele aluno. Que, volto a dizer, tem muito a ver com o que fala o texto A, e o texto B, e o texto C. O texto do Beth e Zuliane, que foi lido aí, que é o texto A, ele traz 4, que a gente, inclusive, eu já apresentei no momento em que o Bruno estava falando desse texto, que é a inclusão, a complexidade, a diversidade e a adequação aos conteúdos. Né? Basicamente, é muito parecido com o que o currículo aí, crítico superador apresenta. Um outro, que são os princípios curriculares aí, aqui é explicando o que é a inclusão, que são os conteúdos e estratégias devem privilegiar a participação de todos os alunos. A diversidade é incluir conteúdos, né, que façam parte da cultura corporal nas suas diferentes combinações e variações. A complexidade é que os conteúdos devem ir ampliando o grau de complexidade. E a adequação aos estudantes, o currículo deve levar em consideração as características, as capacidades e os interesses motores, cognitivos, afetivos e sociais dos alunos. Tá? E um último, que são os princípios curriculares de Gonzalez e Festensefin, e também do Gonzalez e Fraga. Eles trabalham 4 grandes princípios. Ou seja, cabe ao professor compreender qual é a especificidade da educação física. E a especificidade da educação física é exatamente a tematização das práticas corporais. As competências e os conteúdos, ou seja, conhecer e saber articular as competências da educação física com os conteúdos que devem ser trabalhados. Um outro é compreender a progressão coerente com as características sociocognitivas dos estudantes, ou seja, os conteúdos devem ser organizados de forma
coerente e atendendo a essas características. E um último é a releitura e a apropriação crítica dos conhecimentos da cultura corporal de movimento. E para isso, os autores eles vão colocar 2 grandes saberes que a educação física precisa trabalhar: os saberes corporais e os saberes conceituais. Lembra que na aula em que a gente tratou dos parâmetros curriculares, nós falamos sobre os conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, mais ou menos é o que está proposto aí, tanto nos saberes corporais quanto conceituais. É o que os autores tratam. Aqui é o exemplo, tá, gente? Eu não vou me deter muito nesse exemplo, mas aqui é uma forma de distribuição progressiva da educação física, a partir do coletivo de autores, onde eles apresentam uma proposta de os conteúdos serem tratados a partir dos ciclos de escolarização. E aí eles apresentam 4 ciclos, o primeiro, que vai da pré-escola à 3ª série, e aí tem os objetivos que devem ser atingidos. O segundo ciclo vai do 4º ao 6º ano, que é quando vai haver a iniciação, a sistematização do conhecimento. O terceiro ciclo do 7º e 8º ano, que é quando eles vão ampliar o conhecimento, a sistematização. E o último ciclo, 1º, 2º e 3º ano, eles vão aprofundar os conhecimentos, dando, inclusive, atenção à pesquisa. Isso é só um exemplo, tá? Mas vocês podem utilizar outros, não é obrigado a seguir nenhum desses. Aí aqui, também, para que se compreenda como é que se estrutura uma aula, ou a disciplina dentro da escola, né? Na verdade, é a disciplina, a partir de um programa da disciplina, com o estabelecimento de conteúdos, ou seja, com o tempo e o ciclo de aprendizagem, ou seja, quanto tempo o aluno vai precisar para aprender tudo sobre aquele conteúdo. Aqui, a complexificação crescente, ou seja, o conteúdo de um ano para o outro, ele tem que ir ampliando a sua complexidade para que o aluno ele venha a compreender que há uma sucessão, que há um crescimento e evolução em relação a esse conteúdo, a tematização desse conteúdo nas aulas e os procedimentos didático-pedagógicos. Então, esse é um caminho para a constituição da disciplina de educação física na escola. E aqui é como é que se estrutura uma aula, né, a partir aí da tematização, da reorganização e reconstrução do conhecimento e a avaliação, que é o que eles dizem aí, que é como esses autores pensam a aula. Então, isso aqui, esses slides aqui de estudo, é mais para que mais na frente, não precisa aprofundar isso, é mais para que vocês possam conhecer como é que isso está organizado, tá? E aí, antes de eu voltar para as questões das perguntas, eu vou só apresentar aqui qual o caminho que a gente vai percorrer para elaborar aí o currículo. A gente já está finalizando. Aqui, ó. Pode perguntar, Yunis. Eu coloquei no chat aí, professora. Tá. Em relação a esse quarto ciclo que contempla o 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, pode parecer ser um pouco contraditório ter que haver o aprofundamento desse sistema de educação física, quando, na verdade, existe a diminuição de aulas nesse período, né? A educação física cai para uma aula somente por semana, assim, no mínimo, né? Mas na prática é o que a gente vê, realmente. Isso, perfeito. A crítica é exatamente essa mesmo. É um momento em que o aluno deveria aprofundar e para que no futuro ele pudesse ter autonomia, e é um momento em que a gente tem a maior redução de carga horária da disciplina. Então, como propor um aprofundamento em um nível ampliado de autonomia com apenas uma aula por semana, né? Então, realmente, a gente tem essa grande dificuldade. E aí, isso poderia também ser utilizado como um argumento para ampliação da carga horária na escola, porque, olha só, a LDB, ela não especifica carga horária para cada componente curricular.
Quem faz isso é a própria escola a partir do seu projeto político-pedagógico. Tá? Então, cada componente curricular na escola, ele pode ter o seu número, né, ampliado a partir do projeto político-pedagógico. E, para isso, é necessário aí todo um trabalho, todo um processo, né, de sistematização da disciplina e do componente curricular na escola e de convencimento, né, da própria gestão pedagógica. Eu acho que essa que é a parte mais difícil mesmo de desenvolvimento da educação física na escola, mas você está corretíssimo na sua análise. E aqui são aspectos para a gente pensar o currículo, né, da educação física, partindo da proposta político-pedagógica da escola, né, ela deve ser o eixo norteador do projeto político-pedagógico, mas sem deixar de lado o contexto social no qual essa escola está inserida. Por isso que tem essa espiral aqui no meio, ó. Porque todos esses aspectos, eles vão precisar um do outro para que o currículo possa ser desenvolvido. Então, o professor ele tem que conhecer o contexto social que aquela escola está inserida e a proposta político-pedagógica da escola, para que ele possa planejar, e esse planejamento ele requer estabelecer objetivos de ensino, requer um conhecimento dos fundamentos teóricos e metodológicos, ou seja, qual é a concepção de currículo, para que a partir dessa concepção de currículo ele possa elencar os elementos teóricos, né, qual é o aluno que ele quer formar, qual é o conteúdo que ele vai utilizar para essa formação, os fundamentos didático-pedagógicos, ou seja, quais são os princípios que ele vai adotar, qual é o tempo pedagógico para ensinar, os conteúdos e a avaliação. Então, esses são os principais elementos aí. Aí aqui tem descrevendo cada um deles, né, o contexto social, o reconhecimento da realidade, a análise dos aspectos sociais que envolvem aquela escola e as relações sociais que são estabelecidas, do projeto político-pedagógico, as relações de poder, ou seja, tem as disciplinas que têm, hierarquicamente, são mais importantes do que outras. A educação física, numa linha de hierarquia, ela está lá no final, né? A primeira, a gente tem lá no topo, o português e a matemática, como as disciplinas mais importantes, porque isso tem a ver com os múltiplos interesses, né, que a própria escola tem em relação a essas disciplinas, e a participação coletiva que deve se buscar para que possa se ampliar, né, inclusive barganhar aí a carga horária na própria disciplina de educação física. Aqui são alguns elementos que estão envolvidos no planejamento: pensar objetivos, conteúdos, recursos, estratégias de ensino e avaliação. Objetivos. Como é que a gente pensa esses objetivos? Estabelecendo as expectativas de aprendizagem, priorizando a inclusão de todos os alunos, a formação integral e o desenvolvimento de competências e habilidades. Tá? Os conteúdos de ensino. É importante levar em conta as dimensões do conhecimento, as unidades temáticas da base, né, que são aí os conteúdos, de fato, esportes, ginásticas, jogos e brincadeiras, práticas corporais de aventura, lutas e ginástica, e dança, né? Pensar nos critérios de progressão, quais são os critérios de progressão que eu vou utilizar, e o conhecimento que eu tenho que ter amplo desses conteúdos. Aqui são as unidades temáticas, né, jogos e brincadeiras, já falei, esportes. Os fundamentos teóricos metodológicos é saber qual é a minha abordagem de ensino, ou quais abordagens de ensino, quais os princípios metodológicos que eu vou utilizar, como é que eu vou iniciar a minha aula, tematizando. Lembra no slide lá anterior, onde tem a aula, a parte inicial da aula, é o momento da tematização, de apresentação do conteúdo, depois é o momento dos alunos vivenciarem, depois eles vão refletir e analisar. Então, tudo isso tem a ver com os princípios metodológicos. A adequação das estratégias aos conteúdos. Tem conteúdos em que eu vou precisar utilizar
de estratégias mais diretivas, de estratégias menos diretivas, de estratégias que podem potencializar mais autonomia do que outras, e a coerência entre os fundamentos teóricos e metodológicos, né? Ou seja, não adianta eu ter uma teoria crítica e utilizar um fundamento metodológico tradicional. Isso a gente já viu, né, nas teorias do currículo. E aqui são os fundamentos didático-pedagógicos, ou seja, os temas contemporâneos, como eu já falei anteriormente, né, pensar nas questões ambientais, pensar nas questões de trabalho e consumo, pensar nas questões que envolvem as relações de gênero na sociedade, por aí vai. Tempo pedagógico para a aprendizagem, a contextualização do ensino, a heterogeneidade em relação aos conteúdos e a sequência pedagógica que eu vou estar utilizando para ensinar. E, por fim, a avaliação, que é um tema da nossa próxima aula, a avaliação pensada a partir dos tipos de avaliação, se vai ser procedimento, a avaliação diagnóstica, somativa ou formativa, pensar os critérios que eu vou utilizar, o período que eu vou realizar essa avaliação e os instrumentos que eu vou utilizar, se vão ser provas, se vão ser planilhas de avaliação, se vão ser trabalhos escritos, trabalhos práticos, por aí vai. Então, esses são os principais processos ou passos para a elaboração do currículo. E aqui tem alguns exemplos de constituição da sistematização dos currículos na educação física, que historicamente foram desenvolvidos a partir dos parâmetros curriculares com os blocos de conteúdos, que a gente já viu. O do que está no texto B, que vocês leram, que é o de Maringá, né, do Paraná. Um do Sistema Municipal de Ensino de Tocantins, eu fui pegando aleatoriamente para vocês verem que são basicamente os mesmos, né, conhecimento sobre o corpo, atividades rítmicas e expressivas, ginástica, jogos, lutas e esportes. Os eixos temáticos aí da BNCC, que já estão sendo desenvolvidos no referencial curricular de São Paulo de 2017. Ok? Então, são esses aí, são alguns exemplos que vocês podem estar utilizando, tá bom? Então, basicamente, essa era a temática de hoje, a partir também dos textos que vocês trouxeram, que foi muito bacana ouvir um pouco do que vocês compreenderam. Para a próxima aula, tem aí, já foi postado em hoje, a explicação do trabalho final. Eu quero que todos vocês leiam com calma as explicações, né, do trabalho final. Vocês vão fazer uma análise do referencial, do documento referencial curricular do Estado do Ceará. Eu vou estar postando esse referencial curricular e nós vamos analisar esse referencial. E aí vocês vão ler a explicação do trabalho e na próxima aula a gente vai tirar todas as dúvidas, porque vocês vão ter praticamente um mês para entregar. Vocês vão entregar até o dia 6 de agosto, o trabalho final, tá? Então, e aí na próxima aula, que é a nossa última aula, a gente vai tratar do tema da avaliação, ok? Então, todo esse material que a gente apresentou está postado para que vocês possam estudar, né, com esse material que está aí postado para vocês, e que possam também ampliar, né, esse conhecimento bem breve que a gente colocou aqui, que vocês vão aprofundar a leitura aí nos textos, tá bom? Perguntas? Professora, precisa colocar o nome no chat? Agora? Você já colocou no início da aula? Não, que eu tinha esquecido. Não, pode colocar, por favor. É bom. Tá? Pode colocar, Renan. Não me lembro. Pronto. Tem mais alguém? Alguma pergunta? Leiam
vai ser muito importante para o trabalho final a leitura desses 4 últimos textos, tá? Porque eles vão ajudar na avaliação, na verdade. Vocês vão fazer uma avaliação desse referencial curricular daqui do Ceará. Tá? É um currículo bem curto, bem simples da educação física, trata só do ensino fundamental, não está do ensino médio, nós vamos trabalhar só com o ensino fundamental. Então, vocês vão ler o que eu coloquei lá, que vocês vão, como é que vai ser o trabalho final, para que na próxima aula a gente tire as dúvidas, tá bom? Então, é muito importante que leiam. E vai poder ser feito em grupos de até 4 integrantes, tá bom? Então, é isso, gente, que temos para hoje. Vejam o material. Próxima aula, temos 2 textos para a gente conversar um pouco sobre a avaliação. E o Pedro está colocando aí um outro texto, que é um texto complementar. Eu ainda não li esse texto, tá? Ele me passou hoje, mas aí, quem quiser dar uma lida, pode falar, Paulo. Professor, só para complementar, que ele também faz, no viés da crítica emancipatória, ele faz como a forma de avaliar também, né, do abordagem de ensino de crítica emancipatória. É um texto muito bom, que ele não fica só na questão desses 3 tipos de avaliação que a gente conhece, né, a diagnóstica, a formativa e a somativa. Ele vai também pegando a crítica emancipatória e pega a mediadora, entendeu? Tem outros critérios também que ele usam também, né? E vários outros desafios que vocês podem também estar levando para a vida de vocês escolar, né? Para quem for seguir carreira de professor. Ok. A gente vai discutir melhor na próxima semana a temática da avaliação. Tá bom, gente? Então, até a próxima aula, até segunda, que é a nossa última aula. Ok? Tchau, tchau. Boa noite. Fiquem bem. Até a próxima semana. Vou parar a gravação, tá? Tchau, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.